Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre a região Sul, características da economia do setor terciário, o quanto esse setor contribui para o desenvolvimento, para o trabalho, para a geração de renda na região Sul do Brasil. Então, são características importantes de serem trabalhadas, até para a gente entender que a economia está organizada em setores e cada setor contribui para o desenvolvimento da região. Cada setor contribui com diferentes tipos de atividades que geram renda, que geram desenvolvimento econômico. E, historicamente, nós vamos ter algumas características da região Sul que contribuíram e que ainda contribuem para o desenvolvimento do setor terciário, especialmente o turismo, vamos falar a respeito também. E aí vamos juntos ali pensar no objetivo, então, da nossa aula, identificar o setor terciário da região Sul com ênfase no turismo. Então vamos pensar ali a atividade turística, o que tem na região Sul que atrai pessoas para visitação, que atrai pessoas para conhecer, para se hospedar, para desbravar partes da região Sul como turistas, e isso vai gerar renda, vai gerar trabalho para quem mora, para quem vive na região. Então o setor terciário, assim como os outros setores, ele é importantíssimo nesse desenvolvimento de atividades e desenvolvimento da economia da região Sul. Por isso a gente vai tratar dele também e principalmente do turismo, né? Mas aí eu pergunto para vocês, é só o turismo que é parte do setor terciário? Sabemos que não, sabemos que tem outras atividades. E aí a perguntinha ali, você sabe o que é comércio? E também, quais atividades compreendem o setor terciário? O que envolve o setor terciário? Então a gente já disse que a economia é dividida em setores, nós vamos ter o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. No setor primário, nós temos determinados tipos de atividades que são diferentes do setor secundário, que por sua vez são diferentes do setor terciário. E aí aqui a gente já disse uma delas do setor terciário, que é o comércio, atividade de compra e venda. Mas vamos entender como isso acontece e também falar especificamente do turismo, né? Que é uma atividade importantíssima do setor terciário da região Sul. E aí a gente coloca ali o que é o comércio, né? Atualmente o comércio é uma atividade que absorve grande parcela da população economicamente ativa. O que seria essa população economicamente ativa? Aquela população que está em idade de trabalhar. Então a população adulta de um determinado lugar, de um determinado espaço geográfico, que está em idade de trabalhar, a gente considera como economicamente ativa, que está em atividade que vai contribuir para o desenvolvimento econômico de um determinado lugar, né? E no caso da região Sul, contribui sim de modo significativo, né? Para a região, para o país, para o mundo como um todo. População economicamente ativa é importante, indispensável. Precisa ter população que trabalhe em diferentes setores para movimentar a economia, para produzir riquezas e assim desenvolver os lugares. E na região Sul isso não é diferente, né? Assim como em outros lugares do mundo. A população economicamente ativa, então a gente diz, habitantes que representam a capacidade produtiva, que estão em idade de trabalhar, que vão produzir riquezas. O seu trabalho resulta na produção de riquezas, na produção de diferentes itens, né? Que serão comercializados, que serão exportados, que serão utilizados pela sociedade. Então é importantíssimo entender esse início aqui, para depois a gente pensar especificamente no setor terciário, onde essas pessoas também vão atuar. Nós também temos trabalhadores e muitos deles atuando no setor terciário. Por isso que é importante a gente entender ali o conceito de população economicamente ativa, né? E aí, então, aqui tem uma organização, um gráfico para a gente entender a divisão dos setores da economia. Eu tenho ali o setor primário, secundário e terciário, e o que representa ali, basicamente, cada uma das atividades
de cada setor da economia, né? E a gente diz que é importante saber que o setor terciário representa atividades ligadas à prestação de serviço e ao comércio. Então, comprar e vender, as lojas, supermercados, tudo isso faz parte da atividade de comércio, comercializar alguma coisa, certo? E prestação de serviços, como por exemplo os médicos, o dentista, o professor, são prestadores de serviços. Ele faz um serviço e recebe um valor por isso. Então a gente diz que este também faz parte do setor terciário, essa atividade de prestação de serviços, né? Vamos dar ênfase ao turismo, pessoal, que é uma atividade ligada ao setor terciário, a qual contribui significativamente para a economia e o desenvolvimento dos municípios da região sul. Muitos municípios da região sul dependem economicamente da atividade do turismo, ou a principal atividade, a base da sua economia é o turismo, que faz parte do setor terciário, né, que faz parte ali do setor de serviços. Então, é uma atividade importantíssima, sim, para a economia da região sul. E vamos detalhar um pouco mais que tipos de atividades e principalmente quando a gente fala do turismo, o que a gente tem envolvido, né, que faz parte do setor terciário. Então, pensamos ali no turismo da região sul. A região sul possui uma variedade de lindas paisagens naturais, além disso, uma composição arquitetônica, né, de construções. Isso está ligado à questão histórica de ocupação da região sul. Porque desde a chegada dos colonizadores, dos imigrantes, eles trazem consigo hábitos, costumes, modos de vida, modos de construir suas casas, né, seus comércios, e isso vai sendo feito e mudando a paisagem da região sul. Então nós temos cidades, nós temos locais na região sul que têm características lindas na sua paisagem, na sua arquitetura, que estão relacionadas a esse processo histórico de ocupação, né? Desde igrejas, casas e outros, né, monumentos, vamos dizer assim, que foram construídos pelos povos que vieram de outras partes do mundo e que hoje contribuem para a atividade do turismo, porque muitas pessoas viajam para diferentes cidades da região sul para conhecer a sua beleza de arquitetura, né? Aqui a gente tem um exemplo da Igreja de Bom Sucesso em Guaratuba, que é uma igreja que foi construída lá no período da colonização e que faz parte, né, da área de visitação da região ali de Guaratuba. Então, as pessoas vão conhecer, vão visitar, vão entender a história também que deu origem a essas características da paisagem. Isso sem falar nas paisagens naturais. A região sul é vasta, tem grande quantidade de belezas naturais que são visitadas e que ajudam a desenvolver o turismo da região também. Então vejam que é um conjunto de características que vão alimentar essa atividade econômica e envolver muitos trabalhadores que têm sua renda, seu trabalho, seu emprego, graças a essas atividades econômicas ali relacionadas ao setor terciário, né? Então, temos essa característica. Aqui nós temos mais uma imagem que traz para nós essa ideia da arquitetura e da beleza que tudo isso traz para as cidades da região sul e, claro, desperta o interesse de visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo para conhecer tudo isso, fomentando e ajudando a desenvolver o turismo da região. Então vejam o quanto é importante, né? Parece uma coisa simples, né? Principalmente para quem mora numa cidade que tem essas características, para o seu dia a dia você está habituado a elas, né? Mas para quem vai visitar, são belezas diferentes da arquitetura do que as pessoas estão acostumadas. Então isso acaba atraindo muitos visitantes e desenvolvendo ali atividade turística na região, certo? Então, bem interessante a gente falar sobre isso, né? Sobre essa influência dos imigrantes, dos europeus, neste caso aqui principalmente, alemães, italianos, poloneses, todos retratam ali nas paisagens das cidades, desses locais, características do seu modo de vida lá no seu país de origem. E as pessoas querem conhecer essa história, querem visitar esses lugares também, né?
E aí vamos para uma atividadezinha. Então, duas perguntinhas para vocês pensarem um pouquinho e responderem sobre o que falamos até aqui. As atividades econômicas estão organizadas em setores. A qual setor da economia pertence o turismo? E a outra pergunta, escreva como os imigrantes contribuíram para a atividade turística na região sul do Brasil. Então, analisando essas características, pensando no que nós falamos, nessa influência histórica, na chegada de imigrantes no Brasil, como eles contribuíram para o desenvolvimento do turismo da região. Respondam e a gente já volta com a correção. Voltamos com a correção das atividades. Ficaram duas perguntinhas para vocês pensarem a respeito da questão do setor terciário, do tipo de atividade, de como os imigrantes contribuíram para o desenvolvimento da região no turismo, nessa ideia de setor terciário. Então vamos ver como ficou a nossa resposta ali nas duas questões. A primeira lá, atividades econômicas estão organizadas em setores. E a qual setor da economia pertence o turismo? Resposta, faz parte do setor terciário e contribui muito para a economia da região sul. É uma atividade importantíssima ali para a região sul do Brasil. E ali para vocês escreverem como os imigrantes contribuíram para a atividade turística no sul do Brasil. Através de atividades econômicas como o cultivo da uva, a arquitetura das construções, proporcionam paisagens únicas a serem visitadas. Então, essas características vão fomentar, vão fazer com que as pessoas queiram visitar a região e conhecer, porque são características únicas, específicas daquela cidade, por exemplo, daquela parte da região sul, e acabam atraindo muitos turistas. Então, organizando ali as nossas respostas. Agora vamos pensar um pouquinho em cada estado da região sul, que características poderíamos elencar ali, relacionar em relação às atividades turísticas, né? Quando eu penso no estado do Paraná, é o único estado do sul que faz fronteira com outros estados brasileiros, que faz divisa com outros estados brasileiros, né? Sua capital, Curitiba, é conhecida pela qualidade do seu transporte público, educação dos moradores e também pelas belezas naturais. Então, Curitiba tem um conjunto de características, tanto das construções quanto das atividades de organização, por exemplo, do transporte, que sempre atraíram muitos turistas para conhecer a cidade, para conhecer a região de Curitiba. É um exemplo do turismo no Paraná. Conhecer a capital do estado, conhecer que características e que influências de outros povos Curitiba tem também, porque é multicultural a capital do Paraná. Então são diferentes culturas que convivem e que têm seus hábitos e costumes retratados no dia a dia, no modo de viver, nos restaurantes que podem ser visitados, nos parques que retratam muito bem essa diversidade cultural da cidade de Curitiba, então, como um exemplo ali do turismo no Paraná. Outro local que nós vamos falar do turismo do Paraná, que é muito visitado por pessoas do mundo inteiro e está relacionado ali a belezas naturais que nós comentamos, são as Cataratas do Iguaçu. Ela possui ali um conjunto de 273 quedas d'água, localizado no Parque Nacional do Iguaçu, lá perto de Foz do Iguaçu, na cidade, né, onde termina o Rio Iguaçu. Então, tem o parque ali das Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional, que é uma reserva ambiental também, e que muitas pessoas vão visitar e vão conhecer essa beleza natural. São milhares de pessoas que visitam as Cataratas do Iguaçu ao longo do ano, então é uma região que atrai muitos turistas
e vai desenvolver a economia daquela área também. Então, mais um exemplo. Claro que poderíamos falar de inúmeros outros, como a Ilha do Mel, por exemplo, que é outra área bastante visitada no Paraná, e outras cidades que atraem população, que atraem pessoas de diferentes lugares do Brasil para visitação e desenvolvem o turismo, portanto. Mas trouxemos ali alguns exemplos apenas para a gente entender essas características. E Santa Catarina, o que nós temos de fatores ali relacionados ao turismo no estado de Santa Catarina? É uma boa opção para as famílias, para os aventureiros e surfistas, né? Tem um litoral de beleza única, de águas geladas e de cores vívidas e transparentes. Então, Santa Catarina tem um vasto litoral com belíssimas praias que atraem pessoas de diferentes partes também da região, do Brasil e do mundo para visitar, que tiram férias e vão para o litoral de Santa Catarina. Então, é uma região que oferece belezas naturais, vamos dizer assim, que atraem muitas pessoas. E claro, se atrai turistas, vai ter um desenvolvimento econômico da região, porque vão ter pessoas trabalhando, prestando serviços para quem vem visitar, e tudo isso vai movimentando a economia daqueles locais. Então, importantíssimo também considerar que as belezas naturais contribuem para o desenvolvimento da região também, né? Como as principais fontes ali em algumas cidades de trabalho, de geração de renda para a população local. Temos também outra característica que é da influência dos imigrantes. Algumas cidades com arquitetura, com festas, com atividades que estão relacionadas à chegada dos imigrantes e à conservação cultural que esses imigrantes desenvolveram nesses locais. E aí essas festas são motivo de atração de milhares de pessoas também em determinados períodos do ano para visitar, para conhecer a cultura desses imigrantes, que é o caso da Oktoberfest em Blumenau, que atrai muitas pessoas de diferentes partes num festejo, né, específico ali daquela região e que está relacionado à cultura alemã dos imigrantes. Então eles refazem aqui no Brasil uma festa que era típica, característica da Alemanha, então para relembrar os seus antepassados e as comemorações relacionadas à sua cultura. Então é mais uma característica ali do desenvolvimento do turismo em Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, o que nós vamos ter ali de importante, né, de atração turística que acaba desenvolvendo também a região? Ocorrem importantes festas regionais, como a festa da uva e do vinho em Caxias do Sul, né? A região é conhecida como a Serra Gaúcha e está entre os pontos mais visitados. É uma região que atrai muitos turistas, desde as áreas ali de produção de uvas, de cultivo de uvas e produção de vinho, que tem os vinhedos, que tem os locais, né, que podem ser visitados, até as áreas ali da região serrana, que também tem, por exemplo, como característica natural a precipitação de neve, o frio intenso, que acaba atraindo muitas pessoas de outros lugares para conhecer essas características, para viver, né, essa intensidade do frio no Brasil, que é específico da região sul e principalmente da região serrana ali entre os 3 estados do sul do Brasil. Então, mais um motivo de atração de população para essas áreas, certo? Então, são exemplos que nós podemos trazer. Aqui as imagens que retratam bem essa beleza, né, desde as construções até a beleza natural da neve, que acaba atraindo muitas pessoas para essa região. Então, mais um momento importante ali para o turismo, né, características importantes para o turismo. Aqui uma imagem dos vinhedos, né, da produção, do cultivo da uva e da produção de vinho, que também atrai muitos turistas para a Serra Gaúcha. São alguns exemplos também do turismo no Rio Grande do Sul. Poderíamos falar das Missões, que é outra região que atrai turistas também pela questão do conhecimento histórico e muito mais. Mas são exemplos que nós trouxemos para a gente entender essa questão do turismo na região sul do Brasil. E ali nós podemos dizer se é importante ou não a contribuição do turismo para a economia da região sul. Então, o que nós temos? É importante sim. Por quê? Porque ele gera emprego, gera renda, assim como a criação de novos negócios. São características importantes no desenvolvimento da economia da região, certo? Então, existe ali
um desenvolvimento turístico, vai existir um desenvolvimento da economia da região também. Por isso o turismo é uma atividade importante, por isso o setor terciário também contribui significativamente para a economia da região sul, certo? Desenvolvendo ali melhorias, por exemplo, na região, para que os turistas tenham um bom atendimento e queiram voltar em outros momentos e continuar contribuindo para o desenvolvimento da economia, certo? E aí nós temos ali de que maneira o turismo colabora. Então eu relacionei algumas coisas, né, da colaboração ali do turismo para desenvolver a região. A infraestrutura local, construção de estradas, de vias de acesso, de hotéis, tudo isso vai facilitar a visitação, né? As hospedagens ali, mão de obra qualificada, meios de transporte, serviços de alimentação para atender o turista. Então são várias características ali que contribuem para o desenvolvimento das atividades do setor terciário na região sul do Brasil, certo? E aí nós temos atividades ali também sobre esta parte que nós tratamos. As belezas naturais da região sul contribuem significativamente para o turismo, pois muitas pessoas de diferentes partes do Brasil e do mundo visitam esses lugares. Eu quero que vocês escrevam exemplos de pontos turísticos da região sul e do teu local de vivência. Tem algum ponto turístico no teu local de vivência, na tua cidade onde você mora, que é muito visitado, que é um ponto turístico e que contribui para todas essas características que nós falamos? Então vocês vão pensar um pouquinho ali, vão responder e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que relacionar ali as características do turismo na região sul com exemplos de pontos turísticos e até mesmo da cidade ou do local onde você mora, se tem algum local, algum ponto de visitação ali que atrai muitos turistas. Então vamos ver como poderíamos escrever a nossa resposta. Os vinhedos no Rio Grande do Sul é um exemplo, as belas praias e as festas típicas em Santa Catarina, as cataratas do Iguaçu e a Serra da Graciosa no Paraná. Alguns exemplos de locais ali de grande visitação, de grande atração turística na região sul, contribuindo e desenvolvendo economicamente essa região a partir das atividades do setor terciário. Então é importante a gente pensar e relacionar essa característica, né? E aí, pensando um pouquinho no que a gente desenvolveu na aula de hoje, conhecemos as atividades do setor terciário na região sul, especialmente o turismo, e de que maneira essas atividades contribuíram ao longo do tempo para o desenvolvimento econômico da região. Sabendo que a economia está dividida em setores e o quanto o setor terciário contribui
para desenvolver a economia, para gerar trabalho e renda na região sul. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.